Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus por esse Deus maravilhoso, né? Temos que estar sempre agradecendo por tudo que Ele faz, né? Por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai continuar fazendo. Enquanto a gente existir, nosso Deus está fazendo algo para nós. Hoje eu queria deixar uma mensagem aqui, né? Sempre vem falando, e é bom a gente tá sempre se lembrando disso para entender o que acontece nesse mundo, né? A própria Bíblia, ela fala que viria os falsos profetas, né? Viriam os falsos mestres, né? Pessoas até falando de Deus, mas, né, com palavras tortas, né? Palavra que não transforma o homem, palavra que diz que o nosso Deus aceita o homem do jeito que ele é. Nós temos que estar muito atento a isso, né? Nós temos que abrir nossos olhos para que a gente não seja enganado. A própria palavra diz que muitos até que, né, fiéis seriam enganados por essas pessoas pelas palavras deles. Então, como não ser enganado por essas pessoas? Temos que estar lendo as escrituras, tendo o entendimento que eles virão, né? Não serão nós que vamos julgar essas pessoas, né? É o próprio Deus, mas a gente não precisa aceitar aquilo ali que eles falam, né? A gente não precisa estar nesse ambiente, por isso devemos estar sempre procurando a casa de Deus, as pessoas que falam, né, a palavra de Deus conforme ela é. E o principal, nós temos que ler para entender quem é que fala a palavra verdadeira, né? Porque se a gente não lê, a gente acaba sendo enganado. Eu quero, antes, estar fazendo aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Mais uma vez, vamos estar lendo aqui a sua palavra. Por isso, lhe peço que o seu Espírito Santo fale com cada um de nós, Senhor, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos e guardando essa palavra em nossos corações. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, amados, assim como eu estava falando, né, é muito importante a gente se atentar a isso, né, porque vieram no passado, estão aí e vão continuar vindo, né? Pessoas que dizem ser de Cristo e não são, né? Pessoas que dizem ser de Deus, muitas das vezes, pregam até sobre Cristo, pregam a palavra falando em amor, mas não fala da palavra, né, de mudança, né, que o evangelho, né, são as boas novas. Não tem como o cara aceitar o evangelho de Cristo e continuar com aquela vida velha, é impossível. Eu quero estar lendo 2 Pedro, capítulo 2, vou estar lendo 1 e 2. Diz assim, ó, o cabeçalho desse texto diz até assim, os falsos mestres. Aí o 1 diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha isso, né? A palavra do Senhor foi escrita há quanto tempo e é como se tivesse sido escrita ontem, porque nós vivemos isso hoje, né? Essas pessoas viveram isso daí lá no passado e nós também vivemos, né? Nossos antepassados viveram. Quem vier para frente, se Jesus não voltar antes disso, também vai viver. Mas como a gente não ser enganado, né? Que é o que esse 2 está dizendo, ó, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, né? Muitos vão seguir esses falsos doutores, esses falsos mestres, aonde a palavra da verdade não será pregada, né? E muitos vão acabar achando que estão ouvindo a palavra de Deus e infelizmente não terão salvação porque estão ouvindo uma palavra que não transforma. Se vocês observarem aí, pode pegar o YouTube, né? A televisão não mostra tanto, mas o YouTube, a internet está mostrando isso aí direto. Quantas pessoas aí que estão subindo em altares, né, construído lá pelo homem, e pregando a palavra do Senhor, falando que Jesus aceita tudo, né, que Jesus é amor, né, Jesus levou consigo todos os nossos pecados. Sim, ele fez tudo isso, mas ele não fez para que a gente continuasse uma vida toda torta, não.
ele fez isso para pagar o preço da nossa salvação, né? Mas para isso a gente tem que o reconhecer como único e suficiente Salvador, acreditar na palavra dele que foi deixada aqui e temos que ter uma vida transformada. Não tem como você olhar uma pessoa que está até pregando a palavra do Senhor e ela não fala ali do evangelho de transformação, né? Não fala da palavra onde o nosso Senhor Jesus, né, o nosso Deus, ele te aceita como você é, você vem como está, né? Essa é a verdade, venha como está, mas depois tem que haver transformação. Não pode um homem, né, vir com todos os vícios, todos os pecados e depois permanecer eternamente ali, acreditando, né, que a graça do nosso Senhor vai o encobrir daqueles pecados ali eternamente. Não é assim. É venha como está e ao longo do tempo o Espírito Santo te transforma, né? O Espírito Santo, desde o momento que a gente aceita Jesus, ele vem habitar em nós e aí ele começa uma transformação em nossa vida. Se a gente aceitar, se a gente ler as Escrituras e entender. Agora, se a gente permanecer ouvindo esses falsos doutores, falsos mestres, nós não vamos ter vida transformada. Nós vamos achar que Jesus se entregou naquela cruz e que está tudo feito. Nós não precisamos fazer mais nada, né? Mas nós temos a nossa parte aqui sim. Qual é a nossa parte? A nossa parte é se entregar na cruz? Não. É ficar murmurando pelo que pecamos? Não, jamais. É nos arrependermos do que fizemos, né? E andar no caminho de Cristo, sabendo que Ele já pagou o alto preço. Ele deu a própria vida dele por amor a cada um de nós. Mas aí nós temos que se lembrar que ele é justo, né? É um Deus poderoso, é um Deus de justiça, que ama aqueles que obedecem a sua palavra, né? Então, os que são servos do Senhor e querem andar em conformidade têm que obedecer a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? É a Bíblia, né? Essa daí foi deixada para que o homem não fosse enganado. Quem lê a palavra de Deus, né, quem lê a Bíblia, não será enganado pelos esses falsos doutores. Eles vão aparecer e a pessoa logo irá perceber. Por quê? Vai notar o jeito de pregar. Se você notar, né, uma pessoa que está pregando ali e que fala que você pode permanecer do jeito que estiver, né, que o nosso Senhor aceita aquilo, você já pode se afastar. Por quê? Não é a palavra verdadeira, né? Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele nos ama sim, mas ele quer que a gente ande em conformidade com a palavra dele, né? Até porque filhos obedecem ao Pai. E se o Pai deixou a palavra dele aqui para ser seguida, nós temos que a seguir, né? Não tem como depois chegar lá, falar: "Ah, Deus, eu sou seu filho", e ele vai falar: "Mas não obedeceu minha palavra, adiantou de nada", né? Você achava que era filho, porque você mesmo, né, não veio ser filho. Na verdade, pode ser até como bastardo, né? E aí isso vai ser brabo. Mas muitos irão cair na lábias desses falsos mestres. Mas que nós não venhamos cair, né, que nós venhamos estar sempre buscando a palavra do Senhor para não ser enganado por ninguém. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje, que nós não venhamos ser enganados por esses falsos doutores. Eles estão aí, né? Eles estão em vários lugares que nós não vamos, né? Ficamos pulando de galho em galho. Quantas pessoas, né, que entram numa igreja e vai para outra, se tem uma pregação lá mais firme, não aceita aquilo ali, né? Ah, não, eu quero uma palavra mais de amor. Não é isso. O evangelho, né, ele tem palavra de amor, sim, tem palavra de prosperidade, tem, mas tem palavra de correção. Muitas das vezes nós vamos sair de lá nos sentindo um nada, né, nos sentindo a pessoa mais errada da face da terra. Mas isso é bom. Isso é o Espírito Santo tocando em cada um de nós através da palavra verdadeira. Não pode a gente sair da igreja com o ego cheio, se achando até superior a Deus. Quantas igrejas, né? Infelizmente, dizendo até que nós somos o centro da vontade de Deus, né? Nós somos amados por Deus, sim, mas nós temos que entender que nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Tem gente que acha que nem é o centro da vontade de Deus, ele acha que ele é o centro de tudo, né? Onde o homem está até acima de Deus. Quantas pessoas achando que Deus é apenas uma figura lá é, comemorativo, né? Ele nem olha Deus como Deus. Ele se acha superior a todo mundo e até mesmo a Deus.
achando que o homem está no centro de todas as coisas, mas não é assim. Deus está no centro de todas as coisas e nós somos filhos de Deus por obedecer a palavra dele. É essa mensagem que eu queria deixar aqui. Vou estar deixando uma oração para a gente encerrar essa mensagem. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Continue abençoando cada um que as ouve. Guarde no coração de cada um. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém e amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.